No dia que eu fui, tinha mais de 2.000 pessoas lá dentro. Os caras não se falam e é uma guerra da porra. Eu tinha passado por um assalto há mais ou menos uns 20 dias antes. Eu assinei uma carta de demissão, saí sem nada. Mas foi a melhor decisão da minha vida. Então, que força é essa, cara? Como é que vocês surgiram? Fala, galera, muito bem-vindo a mais um Fala com o Sérgio. E hoje, para falar com o Sérgio e para falar com você, eu trouxe aqui meu amigo Samuel, o cara do pastel e o cara do segmento, né? Não é só o cara do pastel, é o cara que tá organizando o segmento e tal. Então, não vou ficar falando sobre ele, não vou pedir para ele se apresentar. Fala aí pra gente, Samuel. Bom, meu nome é Samuel. Eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão assistindo. Eu tenho 30 anos e eu sou proprietário e fundador da Três Pastéis. A Três Pastéis é uma pastelaria que está situada na região do ABC, com 4 unidades, e a gente tem uma loja, uma fábrica que produz para todas essas lojas. E hoje a gente abriu para mais empresas comprar pastel nosso, né? Nós temos um produto bom e a gente, além da nossa fábrica fornecer para a gente, fornece para feirante, fornece para lanchonete, fornece para pastelaria. E além disso, eu faço parte de um movimento chamado Pasteleiros do Brasil, que isso é muito importante falar aqui. Acho que até é um dos motivos também de eu estar aqui para poder ajudar o pessoal que está assistindo o seu podcast aí, que é um movimento para unir a classe, que era muito desunida, e fomentar conhecimento. Então, assim, sou eu e mais 10 embaixadores. Estamos divididos em... Cara, tem gente de todo lado. Tem gente de Sorocaba, tem gente de Guarulhos, tem gente do Ceará. E a gente faz um evento uma vez por ano e a gente ajuda o máximo que a gente consegue com o máximo de informação. E basicamente é isso, e o resto a gente vai desenrolar aqui no meio da conversa. Paulistano é fogo, né, cara? Tem gente de todo lugar. São Paulo, Guarulhos, Sorocaba. Ah, tem Ceará também. Ainda bem que falou outro estado, né? Anselmo, o cara lá é brabo, pastel.com. Maneiro. E, cara, como é que é esse movimento? Fala pra gente por que começou esse movimento. Pra quem não sabe, gente, eles fazem um encontro anual. Eu fui ano passado e eu fiquei absolutamente de bobeira. No dia que eu fui, tinha mais de 2.000 pessoas lá dentro. E, assim, juntar 2.000 pessoas não é fácil. A gente vê aí os maiores influenciadores digitais fazendo evento suando para botar 500 pessoas na sala. Sim. 1.000, talvez. Mas não é fácil, né? Então, que força é essa, cara? Como é que vocês surgiram? Por que do movimento? Ó, o movimento surgiu, vou falar um pouco da minha experiência, e depois que eu conversei com o pessoal lá que a gente se juntou e fez isso, a gente começou a enxergar outras coisas. Mas primeiro, como qualquer segmento, o pessoal se enxergava como concorrente. E não como como assim, parceiro para se ajudar. Pô, nós temos o mesmo problema. Vamos sentar eu e você e vamos resolver esse problema? Não, cada um olhava o outro como concorrente. E era um negócio muito solitário. Tem até quem é pasteleiro antigo aí vai saber, cara, você já foi numa feira que tem uma barraca numa ponta, num lado da calçada, e outra barraca do outro lado da calçada? Os caras não se falam e é uma guerra da porra, aumento de... um dá 2 brindes, eu vou dar 3, e começa aquilo. E no final, todos perdem, porque é uma desunião. Então, era totalmente desunido. Ninguém conversava com ninguém. Se eu tivesse um problema na massa, eu não poderia ligar pra ninguém. Eu não poderia... Tem até famílias, é muito engraçado isso, que irmãos são feirantes e eles não falam sobre pastel, sobre sua massa tá oleosa, como que eu posso te ajudar, sabe? É um negócio absurdo. Tendo isso, um rapaz começou a colocar a cara na internet e mostrar como é feito pastel, que não é um fundo de quintal, que tem tudo uma estrutura gigante por trás. E ele criou um grupão e falou, ó, quem é pasteleiro, entra aqui e vamos começar a trocar ideia. Foi surgindo, entrando gente. Então você via a carência, sabe aquela demanda reprimida? Tinha muita gente que não queria conversar com ninguém. Não, eu não vou falar minha receita pra ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Mas tinha muita gente que tava com vontade de ajudar as pessoas. Se foi entrando essas pessoas, foi criando esse movimento. Aí a gente separou ali uns pasteleiros que mais contribuía com o grupo, que mais... dava ajuda, que estava disposto a ajudar literalmente, sem nada em troca. E a gente se juntou em 11 embaixadores e criou esse movimento.
Então, basicamente é isso. E é uma comunidade, cara. Porque, assim, o hambúrguer se ajuda muito. A pizza agora tá se ajudando muito. O pastel era totalmente cada um por si. E agora, a gente com essa união, cara, tá mudando o nível de pastelarias. Todo mundo tá movimentando o mercado como um todo. Porque todo mundo tá se coçando para melhorar um pouquinho mais. Então, é um movimento brabo que só tende a crescer. E é como você falou, por trazer esse monte de gente, cara, e é muito engraçado que vem mais gente de outros estados do que os próprios aqui de São Paulo. Que eu quero dizer assim, aqueles grandes antigos que acham que conhecimento não vou passar. Então é um negócio muito louco. E a gente tá crescendo cada vez mais, então esse é um pouco do nosso movimento aí. Maneiro. E aí, vem o Samuel, agora empresário, dono do negócio e tal. Certo. Como é que começou isso? Tu era pequenininho e falava, o que que quer ser quando crescer? Pasteleiro. Nunca. Nunca. Eu cuspi pra cima. Literalmente. E vou explicar aqui um pouquinho, bem resumidamente. Eu sou de origem nordestina, né? Família do Ceará. Meu pai e minha mãe veio pra São Paulo pra procurar uma vida melhor, como todo mundo fazia antigamente. E chegando aqui, eles trabalharam para uma família de japoneses. Família bem tradicional em São Paulo. Tem bastante ponto de feira, tem bastante pastelaria. E chama até Yamaguchi. Eu falo porque eu gosto de honrar o nome deles, porque eles que abriram as portas para mim. E meu pai era maceiro e minha mãe ia pra feira. A vida inteira fazendo isso. E eu, pequeno, não tinha com quem ficar muitas vezes. Então meu pai me levava pra fábrica e eu ficava lá sentado dentro do salão, vendo ele fazer aquele monte de coisa. E às vezes minha mãe até me levava pra feira. E eu ficava dentro da caminhonete olhando eles trabalhar. E nisso, aconteceu de uma coisa que eu comecei a virar melhor amigo dos filhos do patrão da minha mãe. Então, assim, além disso, tem vezes que eu ficava no salão, tem vezes que eu ficava na casa quando os filhos dele estavam lá. E eu virei melhor amigo do Edson, que é o filho do patrão da minha mãe. Então, o mundo do pastel eu conheço por todos os sentidos. Por causa da minha mãe e do meu pai, por causa deles. Porque às vezes eles mandavam os filhos trabalhar, que, tipo, vai fazer uma tarefinha lá, vai levar o queijo lá pra baixo. E eu tava junto, eu ia com eles. Então, eu caí no pastel dessa forma. Só que eu sempre tive um preconceito muito grande com um pastel que trabalha demais. E eu sempre falei pro meu pai e pra minha mãe, cara, nunca quero isso daqui. Nunca. Minha mãe acordando 4h30 pra ir pra feira, montar uma barraca, né, com a ajuda da equipe lá, mas montar uma barraca na chuva, sabendo que você não vai vender nada, cara. Não é pra qualquer um. Então, e meu pai também fazendo massa ali, cara, é um negócio que eu falei, não quero isso. Mas cabeça de moleque, arrogante, sabe? Não sabe nada da vida e quer dar palpite, seu trabalho é ruim. Aí, beleza. Mas mesmo assim, eu tive um pai muito, como que eu posso se dizer, rígido. Ele faltou em algumas coisas, mas com questão de homem ali, ele não aceitava eu não fazer nada, eu não trabalhar. Então, quando eu comecei a virar meio que adolescente ali, 13, 14 anos, ele me colocava pra lavar fogão, lavar barraca. Toda segunda-feira, que é a folga dos pasteleiros, eu ia lavar barraca, lavar gaveta, lavar fogão. E nisso eu fui pegando, aprendendo, fazendo as coisas. Ele me colocava pra lavar o chão lá e ajudar ele. E com o tempo eu fui crescendo e saí. Falei, agora eu vou estudar e eu quero outra profissão. Peguei, fui trabalhar, fiz faculdade de administração. Fiz a faculdade de administração. Não, nunca foi, eu tô falando pra você, nunca foi uma opção trabalhar com pastel. Nunca, nem passou nem de perto. E fiz faculdade de administração, entrei no banco, no Itaú, como jovem aprendiz. Rapaz, temos um gerente de banco. E eu entrei como jovem aprendiz e era 12 meses, 12 meses não, era 12 meses, 6 e 6, renovava o contrato de jovem aprendiz, ganhava R$506. Quando isso? Isso foi em 2014. E a partir daí, foi o meu primeiro emprego sério, assim, formal, não era registrado, mas era um contratinho ali. E eu tive o contato com pessoas muito acima do convívio, porque meu pessoal da minha família, quase ninguém fazia faculdade. Não tinha certas realidades, que eu vou falar assim, comer fora sempre, viajar de férias para os Estados Unidos. Era um negócio, nunca nem ouvi falar. E quando eu entrei no banco, eu fui acolhido por uma equipe do banco que, assim, Deus selecionou as pessoas que estavam ali. E me acolheram muito bem. Por mais que eu seja um jovem aprendiz, não, sabe, não era um irrelevante ali, mas, cara, eles me acolheram muito bem. Mas isso eu falo também que foi muito da minha pessoa, de estar disposto a ajudar. Eu fui contratado só para fazer o quê? O CIE, que é centro de... Servir café.
Hã? Servir café. Não. Eles eram bem específicos e falavam pra mim o seguinte: seu papel lá é ficar lá na frente, é recepcionar e ajudar nos caixas eletrônicos. Não coloque a mão, não faça mais nada. É só isso. Ponto. Eu poderia levar aquilo como verdade, né? E eu peguei, não. Cheguei lá, eu entendi o que é a realidade mesmo dos gerentes do banco que eles precisavam. E, cara, eu era um... Como que eu posso falar? Faz tudo que eles precisavam. Cara, ajuda aquele senhorzinho ali, eu ia. Liga aqui pra esse cliente pra mim e fala que ele precisa vir aqui pra atualizar a conta, vender pacote, tudo. Vende capitalização, vende seguro, fazia tudo. Resumindo, 6 meses eu fui contratado do banco. Legal. E até então, eu saí de um salário de R$ 500 para 2.000 e pouco, e aí mudou minha vida. Esse salário e esse contato com essas pessoas, porque eu comecei a ver outras realidades. Que, pô, como assim tirar férias em 20 dias em Nova York? E o cara falando, não, acabei de comprar um New Civic, coisa linda. E sabe esse mundo que você fala, pô, não, isso não existe, mas existe. E eu comecei a entender, eu falo, pô, eu quero isso. E aí eu comecei a rampar no banco, cara. Eu tirei a certificação Ambima CPA 10. Aqui eu tô resumindo bem, porque eu poderia contar detalhe por detalhe aqui, história por história aqui. Eu nunca fui de estudar, repeti 3 vezes a 8ª série. E, cara, mas quando me falaram, ó, se você tirar essa certificação aqui, você vai entrar e trabalhar com a gente. E aí uma menina chamada Suelen, ela abriu a conta dela pra mim, e era uma época de final de ano, alguma coisa assim. E ela mostrou, olha o tanto de dinheiro que a gente ganhou aqui, ó. Que veio o PLR, 13º. Aí o 13º do Vale Alimentação cai em dobro pro bancário. Rapaz, eu fiquei maluco. Falei, como assim? Ela falou, então, pra você ganhar esse dinheiro, você precisa passar nessa prova. Resumindo, estudei pra caramba. Ah, eu vou voltar num ponto aqui, que é importante falar. Quando as coisas têm que acontecer, Sérgio, eu não sei você como que você lida com a sua vida, mas isso aqui é uma coisa que precisa ser feita. Quando as coisas têm que acontecer, meu amigo, tudo só pra favor. Porque quando eu nunca fui de estudar, igual eu te falei, aí tinha o YouTube, fui procurar lá pra estudar pelo YouTube pra essa prova, e uma coisa ruim se tornou boa pra mim. Alguém comprou um curso de um cara chamado Edgar de Abreu, gravou todos os vídeos e jogou no YouTube. Detalhadinho, bonitinho, porque eu sou metódico, cara. Eu gosto de fazer aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E eu fiz tudo e passei na prova, cara. E, mano, foi surreal. Um abraço, Edgar. Muito obrigado, você nem sabe disso. E depois eu passei pra todo mundo e tiraram o vídeo. Então, cara, não é um bagulho muito louco que eu falo, cara, como assim? Esse negócio foi feito pra mim. Resumindo, passei, cara, aí minha vida começou a andar. E aquele negócio, né? Você vive na escassez, você vive com aqueles 500. Foi pra 2.000, comecei a ter a vida de 2.000. Comprei carro financiado, aquele negócio de quem nunca teve dinheiro. Cara, mostrar pros meus familiares que eu venci na vida. E chegou um tempo que eu falei, pô, esse salário não dá mais pra mim. Aí, outra coisa que também foi um bom ponto pra mim sair do banco foi... Enquanto eu era só eu solo vendendo as coisas, eu era muito bom. Tipo, vender seguro, capitalização, atendendo caixa. Aí depois eu fui pra supervisor e comecei a depender dos outros. Aí começou o negócio já, putz, não é tão mais fácil igual é. Aí tu decidiu ser empresário pra não depender mais de funcionário. Na verdade, foi mais ou menos assim, que eu vi... De jovem aprendiz pra caixa foi 6 meses. De caixa pra supervisor ali foi... Supervisor que era tesoureiro, né? Foi mais ou menos 1 ano. Depois ia ser mais 2 pra gerente, talvez. Então, quando eu tava fazendo a dinâmica pra virar gerente, eu saí antes. A conta que eu fiz é mais ou menos o seguinte. Cara, meu salário vai aumentar mais R$1.000 ou R$1.500. Eu vou ter uma puta responsabilidade e esse dinheiro não vai resolver minha vida. E eu sempre falava pra todo mundo que eu vou ser rico. Não sei com o quê, mas eu vou ser rico e eu vou ter o meu negócio. E aí, nessa hora, eu comecei a procurar negócio. Aí, antes disso tudo, eu tinha trabalhado um pouquinho na fábrica da minha tia de jeans. Tentei fazer uma fábricazinha de jeans. Fiz uns jeans lá, umas peças de modelo com modelista, mas não deu certo. E aí, eu falei, pô, pastel. Aí eu comecei a perguntar pra minha mãe quantos pastel ela vendia na feira. Aí eu perguntei pro meu pai, que já não tava mais aqui, tava no Ceará. Pai, você lembra da receita? Lembro. Eu lembro até hoje. Ele me falou certinho, só que ele não sabia preço de praticamente nada. Aí eu peguei, fui no Açaí, peguei o preço de tudo e fiz uma primeira ficha técnica. Não é ficha técnica, eu só peguei os valores. E, pai, isso aqui rende quantos pastel? Ah, Samuel, dava essa maceira aí, se você pegar tudo isso, dava 500 pastel. Eu falei, comecei a fazer conta de matemática ali, o custo. Cara, que porra é essa? Falei, caraca, é tudo isso mesmo? Falei, nossa, vocês nunca se preocuparam com isso aqui? Falei, não, a gente trabalhava aí, mas não ficava olhando isso daí. Aí eu comecei a fazer conta, eu falei, pô, esse negócio dá... E aí, na minha cabeça, a pastelaria era muito simples. Era uma barraca, um freezer,
um fogão e alguém pra fritar. Era isso. E eu vendi isso pro meu sogro, que foi meu sócio no começo. E eu falei, cara, vamos abrir um negócio junto, que ele já tava me chamando há bastante tempo, que ele tinha recebido um dinheiro. Eu falei, ó, tem isso aqui. É muito fácil, cara, não tem como dar errado. Aí eu fui até o patrão da minha mãe. E já, Fácil. fui até, porque assim, por mais que a conta bateu ali, da farinha de tudo, eu não tinha maquinário, eu não tinha nada. Então eu começava fazendo meu pastel sem chances. Aí eu perguntei pra ele, fui no patrão da minha mãe, o seu Roberto, que hoje já faleceu. E perguntei pra ele se ele, além de fazer os pastéis da feira dele, ele fazia pra fora. Ele falou, faço. Pra você eu faço. Eu falei, quanto você me cobra? Ele falou, R$1,75. E o pastel tava sendo vendido na feira, mais ou menos naquela época, R$6. Falei, meu Deus do céu. Acho que era 6, 5. Vou ficar rico. Não me lembro. Eu falei, nossa, mas eu comecei a fazer umas contas de matemática, isso eu sou muito bom ali. E falei, pô, não tem como dar errado. Falei, melhor ainda. Aí peguei, cara, pedi demissão do banco. Esse ponto é importante deixar que todo mundo... Eu tinha passado por um assalto há mais ou menos uns 20 dias antes. E o pessoal, todo mundo me recomendou, pega atestado, fala que você tá com síndrome do pânico, porque os caras entraram na agência armado lá e botou o pânico em tudo lá. E sabe aqueles conselhos errados? E a primeira coisa que eu pensei, cara, eu entrei pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente. Eu vou sair e vou tentar fazer tudo à vista. Tipo assim, não vou fazer dívida. Se der errado, eu tenho pra onde voltar. Porque minha certificação tá em dia, eu sou um funcionário muito bom, então eu vou sair pela porta da frente. E foi o que eu fiz. Assinei uma carta de demissão. Saí sem nada, praticamente. Nada assim que eu falo, coisa de 13º, aviso prévio, as parcelas do seguro-desemprego, esse tipo de coisa. E não podia pegar o FGTS também, né? Uhum. Mas foi a melhor decisão da minha vida. Peguei, saí e fui abrir a pastelaria. Eu e meu sogro. Foi 100 mil dele, 100 mil meu, que eu tinha juntado. Aí vendi meu carro. Lembra que eu falei que eu era um moleque que nunca teve nada, começou a ganhar dinheiro, começou a gastar? Eu tinha um Corolla e um jet ski. Os dois virou a 3 pastéis. Era bem consequente mesmo. Mas, cara, deu tudo certo. Foi a melhor decisão da minha vida. E daí pra cá, foi só sucesso. Hoje teu sogro não é mais teu... Não. Ele já... Mas continua sogro. Continua sogro. Eu sempre via ali no risco ali que eu tava correndo, porque eu ficava, cara, que eu vou perder agora pra minha esposa, porque ela tem uma parte e eu tenho a sociedade dele. Eles são maioria. Se eles quiserem me tirar ali... Não, você tava correndo risco, né? O cara perdeu o dinheiro e perdeu a filha. Não, mas nunca tive esse problema, puta. E eu falo aqui, sem sombra de dúvidas, ó. Muita gente fala de sociedade de família. Cara, isso é, pra mim, tá? Vou contar a minha experiência. Pra mim é a maior balela. O problema de sociedade é com pessoa. Pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um desconhecido. O problema não é a família. O problema tá na pessoa. Se as coisas não ficar bem alinhadas, você vai ter problema com qualquer pessoa. Pode ser um desconhecido. Então, assim, eu nunca tive problema com eles. Os dois eram bem alinhados. Eu era muito mais pensante, ele era mais operacional. E a gente só chegou onde chegou porque ele estava me ajudando. Porque senão não ia dar certo. Enquanto eu saía pra ver máquina, pra olhar ponto, pra fazer as coisas, ele tava dentro da loja fazendo cauticana. Então, assim, a roda tinha que girar, olhando se os funcionários estavam fazendo as coisas certas. Então, resumindo, ele já sempre falou pra mim que uma hora ele queria se aposentar e queria pisar no freio, né? E eu, cara, vendo o futuro nesse negócio, conhecendo as pessoas, falei, eu queria acelerar. Chegou uma hora que meio que convergiu. A gente sentou, conversou, comprei a parte dele. E hoje ele me ajuda mesmo assim, não como dono, mas como um colaborador. Ele que entrega meus pastéis, conhece tudo. Quando eu preciso de alguma coisa mais assim que de confiança, eu mando pra ele. Pô, vai você lá que você vai resolver isso aqui pra mim. Então me ajuda. Tá cheio do dinheiro agora, tá comprando casa, se aposentando. Tô pagando uma bolada pra ele lá, mas tá na paz. E hoje eu sou sozinho, sou eu e minha esposa só. Maneiro. Cara, a sociedade... Óbvio que quando a gente tem uma relação... Toda relação humana é difícil. Sim. E óbvio que quando a gente tem uma relação de amizade, que seja, e sociedade, não é mais uma relação humana. São duas. Uma de amizade, uma de sociedade. Sim. Ou família, sociedade. Aí, eu e minha esposa, tem filho. Aí daqui a pouco, irmão, tu tá na empresa tomando esporro porque não esquentou a mamadeira e tá em casa tomando esporro porque tu não separou a nota. É isso mesmo. E aí, casamento por si só já é complicado, tanto que muita gente divorcia. Sim. A sociedade já é complicada. E aí você tem 2 fatores complicadores, né? Então, acaba, assim, muitas vezes catalisando essa dificuldade.
Sim. Mas é o que tu falou, alinhar e mais do que alinhar, escrever o que foi alinhado. Sim. Porque também é aquilo, a gente é sócio. Sempre foi feito de uma forma, aí você vai lá e pum, pai. Aí diminui o ritmo. Aí ninguém falou nada, só aceitou, porque sou teu amigo, Sim. Mas reconheço, cai o você é pai e rendimento, cai a tal. preocupação, né? Com a empresa. Exato. Só que depois, e aí? Aí depois você tem um segundo filho, daqui a pouco você já tá 4 anos longe da empresa. E aí as expectativas vão Esse- ruindo, porque não houve conversa, porque não houve alinhamento e porque esse alinhamento não estava escrito, né? Perfeito. Então, sou muito a favor de sociedade. As maiores empresas do mundo são sociedades. Acho que ninguém cresce sozinho. Não. Tem ditado que fala, quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai junto. Eu acho que quem quer ir rápido e quem quer ir junto, cara, ir acompanhado é muito melhor do que ir sozinho. E eu recomendo, cara. Eu falo pra você, se for perguntar, Samuel, você prefere ser sozinho ou ter um sócio? 10 mil vezes ter um sócio. E aí, Mas tomando aí os que tá, o cuidados certos, sócio, funciona. exatamente. Cara, a melhor coisa do mundo é dar uma merda. Vamos supor que você é meu sócio. E a gente sentar aqui e falar, mano, tamo fudido. E aí? E você entender que a gente tá fudido, eu também, e aí não, mas um fala pro outro, mano, nós tá vivo, nós vai dar um jeito. Fica em paz. Não um jogar pro outro, que foi sempre a nossa conversa, ó. Se der bom, vai dar bom pra nós dois. Que a gente ganhou dinheiro. Se der ruim, se quebrar, vai quebrar nós dois. Tá, tipo assim, é na pobreza e na riqueza. É tipo casamento mesmo, e é um casamento. E é o skin the game, né, velho? Não adianta. Por mais que você tenha amigos, você vai falar com um amigo, não tá na mesma frequência, não tem a mesma preocupação. É botar a pele em risco, ele não, tudo que eu falo. E ele tinha, legal também que ele tinha humildade. Pô, ele é um cara mais antigo, tá? O mundo que ele viveu era outro, né? Então ele já tá meio que se aposentando, ele deve ter uns 60 anos por aí. Mas ele tinha a humildade de reconhecer que as coisas que eu falava, pô, isso aqui é certo, sabe? E ele dava palpite, ó. Ele sempre, se quiser, faz, mas eu acho isso aqui. Ele me colocava um ponto de vista ali. E eu respeitava. Ele não é aquele cara que falava, não, eu sou sócio igual você e não vai pôr e, sabe, Acabou. criar uma briga. Não. Então isso aí tem que tirar o chapéu. Beleza. Eu sou a favor de sociedade. Aí no início você comprava o pastel. Sim, E depois chegou um momento que você falou que agora tem que produzir. sim. Quando foi essa virada? Por que você fez isso? Vamos lá. Isso é um negócio muito... Como que eu posso te dizer? Meus clientes, vou dar um exemplo hoje. Meus clientes, que eu vendo pra fora. Eu falo pra eles, e aí, quando você vai montar sua fábrica? Como que... Tipo, incentivando. Eles falam, tá maluco. Jamais eu vou fazer isso. Pô, você tá fazendo aquele negócio pra mim e tá dando certo? E aí eu entendo por quê. Lembra lá atrás que eu falei pra você que eu vivi dentro da fábrica com os filhos do patrão da minha mãe e com meu pai? Então, pra mim, aquela experiência, aquelas máquinas da Toshiro rodando ali, tudo aquilo que tava acontecendo, eu tenho família... Até afetivo, né? Tudo, assim, pô, aquilo ali é normal. Mas eles entram dentro da minha fábrica e vê aquele monte de gente, vê aquele monte de máquina, eles se assustam. Eles acham que, meu Deus, que bicho de 7 cabeças. Cara, não tem nada. Familiaridade. Então, sem montar meu pastel, sempre foi uma certeza minha. Só precisava esperar quando. Quando que veio essa virada? Quando eu comecei a ter volume. Pra você montar uma fábrica do nível, assim, comprar máquina mesmo e tocar, você tem que ter volume. Então, foi ali quando eu comecei a vender os meus 1.300, 1.400 pastel. A conta já fechava. Dia. Dia. Mas- E aí, foi mais ou menos as 2 unidades. Foi São Caetano e São Bernardo. Onde eu abri, dividiu ali, cada uma vendia seus 600, 500. Tem dia que vendia muito mais, tem dia que vendia muito menos. Mas a média era essa, 1.300, 1.400. Aí, depois do patrão da minha mãe, eu peguei com uma parceira nossa, que também... Que assim, eu pegava com o patrão da minha mãe. Aí teve um tempo que viu que não deu certo, porque eles também se aposentaram e mudou algumas coisas. Aí eu fui pegar com outra pessoa, que é da família dele, que é a Regina. Foi uma baita parceira nossa. E alavancou nós muito, porque o pastel também dela era muito gostoso. E aí foi esses 2 fornecedores. Aí chegou um tempo que eu falei, Regina, ela me ajudou também num processo muito louco que eu comprei uma máquina... Eu fiz um negócio meio doido, que assim... A máquina é um negócio que todo mundo... Quando eu falo pros caras da Toshiro lá, eles falam, mano, nunca ninguém fez isso. Você vai fazer? Eu falei, vou. Que é basicamente, eu fui ao contrário. Todo mundo começa comprando a maceira, cilindro, sabe? Pra você fazer. E estica o pastel nessa mesa, sem você ter a fechadora. Vamos fechar aqui, monta na mão. Você monta. Só que eu fiz o contrário. Eu comprei a fechadora. Aí os caras, mas como se você não faz nem sua massa? O que você vai fazer? Aí eu conversei com a Regina e pedi pra ela fazer a massa pra mim. E eu ia lá com o carro rapidinho, pegava o rolo, já colocava na massa. Por quê? Eu tinha volume, entendeu? Então não compensava pra mim eu fazer massa, fazer esse monte de coisa e ficar montando pastel na mão. Ia ser muito devagar. Aí ela me ajudou muito com esse processo e eu fui lá e montei a fábrica só pra minhas lojas.
Só que aí é aquele negócio, você tá andando com um tanque de guerra ali, você fala, pô, dá pra ganhar mais território aqui. Hora máquina, essas contas assim. Eu não sou muito ligado nesse tipo de conta, assim. Uhum. Faço mais matemática comum. Cara, compra 10, vendo a 20, eu vou ganhar aqui e tá bom. Aí eu vi que, pô, o pessoal tá gostando do pastel, perguntando se eu vendo pra fora, aí comecei a abrir pra fora. E foi basicamente isso. Então a virada mesmo foi quando eu tive volume. Volume pra mim foi, agora dá pra abrir uma fábrica. Já que eu me banco sozinho, vou abrir. Sim. E aí, depois que já estava aberto, tem capacidade ociosa, agora eu vou vender para alguém. Exato. E feira? Tu já fez feira? Não. Minha não. Mas igual eu te falei, minha mãe Ah, não. E tu ia com ela, ajudava de alguma forma. e ela tá até hoje na feira. Caraca. Ela trabalha até hoje com eles. E tenho total know-how. Eu tenho certeza, eu tenho vontade. Não sei, às vezes eu fico me perguntando, será que é ego? Será que é um negócio que eu quero desvendar? Porque eu tenho muita vontade de pegar uma feira e fazer do meu jeito. Sabe? De fazer um negócio top, tipo assim, que ninguém espera. Tipo, tem um cara que se destaca muito isso, que é o Ivo. E, pô, ele faz uma feira como ninguém. Você sente no salão, mano. O cara é tudo organizado, radinho, não tem gritarias, faz o pastel ali na hora. Mano, é um negócio top. Então eu tenho vontade de ter feira por causa disso. Não tenho ainda, mas agora vai começar um processo muito bom de o pessoal se aposentar e vai começar a vender as feiras. Talvez eu entre aí. Mas se aparecer a oportunidade, eu entro. Tenho o know-how todo, sei como faz tudinho. Pouca coisa para fazer, né? É, mas esse é uma das poucas coisas que todo mundo me fala. Igual o pessoal fala, grava curso, faz consultoria, faz não sei o quê. Isso não me apetece tanto igual, ó, apareceu um ponto de feira. Talvez eu não... Pra isso, todas essas outras coisas eu penso duas vezes, igual eu tava te falando aqui nos bastidores. Mas pra feira, se eu só faço a matemática, cara, a feira vende X pastel por dia. Eu vou. Eu vou porque é o que eu te falei, eu ganho dinheiro com pastel. Sim. Entendeu? Então, pra mim, eu sei que ali, se a feira for boa, cara, é rampagem na certa. Show. Vamos filosofar? Fala aí. Tu falou do ego. Certo. Ih. Como é que o ego te atrapalha e como é que o ego te ajuda no negócio? Caraca, arrepiei, pergunta boa. Porque eu achei que você só estava falando como ele te atrapalha, mas ele me ajuda pra caramba também. Vamos lá. Se eu não tivesse... Isso a gente é muito bom reconhecer, por isso que você falou filosofar é muito interessante, ó. Se eu não tivesse esse ego de querer as coisas como eu quero, a Três Pastéis não ia estar aqui hoje. Eu não ia estar sentado nesse podcast. Por quê? Porque ela só é o que é hoje por causa da... Como que eu posso falar? Do perfeccionismo que eu trouxe. Eu virei uma pessoa relevante. E eu aprendi, eu estudei. Se eu não fosse esse cara e eu não brigasse pra ter uma loja limpa, uma loja organizada, um bom atendimento, um produto bom, eu não estaria sentado nessa mesa. Porque não tem relevância nenhuma. Você ia falar, por que eu vou chamar esse cara aqui? Porra, não faz nada, tem uma lanchonete toda bagunçada, toda suja, vai ensinar o que pra quem? Não é verdade? Não, podia te chamar pra sabatinar e mostrar o que não se É, faz. exatamente. Só que tudo que eu fiz me trouxe até aqui. E agora, aquele negócio do centralizador e do ego, eu preciso deixar de lado, que é uma conversa que a gente tem frequentemente aí nas nossas rodas de amigos internos aí que a gente conversa, que talvez esse ego não vai me levar pro próximo nível. Então agora eu tenho que controlar ele. Porque quando você coloca a mão na massa e você fala, eu sou muito bom, você faz até um certo limite, até você não depender de ninguém, certo? E o ego funciona nessa hora, né? Porque você fala, eu vou fazer, ponto final. Só que o ego vai começar a te atrapalhar a partir do momento que você fala, eu vou fazer, tá? Mas pra você fazer, você precisa de mais 5, 6 pessoas. Não, ou pra você fazer, você vai deixar de fazer outra. É. Porque não dá pra... Sim, sim. E aí, se o ego nessa hora já começa a te sabotar. Ele não te traz mais, sabe? Ele é muito bom pro individual. Vou realizar uma coisa, o ego te ajuda muito, ele te impulsiona. Porque é aquele negócio, você não vai conseguir. O quê? Eu vou fazer. Agora, quando você precisa cooperar com mais pessoas, acreditar com mais pessoas, aí você tem que baixar um pouco. Mas eu também penso que tem que moderar. Porque, cara, cheguei até aqui, agora então vou baixar meu ego, tô aqui, vou contratar 5 pessoas, faz aí. Não tenho ego. Deixa o pessoal fazer o que quiser aí, porque eles são bons. E eu não consegui avaliar se eles são bons mesmo, você entendeu? Então, eu acho que é um negócio meio que tem que dosar também, sabe? Não pode dar tanta... Minha percepção. Tô ficando mais velho, tô ficando mais... Mas, velho, tem 30 aninhos. Não, mas assim, eu vejo que, cara, eu tô aprendendo. Cara, eu vou te dar uma outra visão que talvez até delegar pode ser um ego. Porque
De um lado a gente fala, cara, ninguém faz melhor do que eu. Então Sim. eu que tenho que fazer. E isso é ego. Óbvio que alguém vai Sim. fazer melhor do que você. Só que de um outro lado, cara, poder falar também, eu não meto mais a mão nisso, eu tenho quem faça, também não deixa de ser um ego. Sim. Entendeu? Então, eu acho que existem posicionamentos bons e ruins em tudo, cara. Você pode simplesmente ter duas olhadas para a mesma coisa. Óbvio, se você for... O problema não é nem o ego. O problema é a arrogância junto com o ego. Sim. Porque, cara, é maneiro pra cacete. Tá tudo bem você ter um pouco de vaidade e orgulho de, pô, hoje eu tenho 10 pessoas pra fazer o que eu fazia sozinho lá Sim. atrás. É maneiro poder falar isso. E eu acho que um pouquinho desse ego, desse orgulho bom, é legal. É uma conquista. É poder falar, pô, eu consegui, eu venci. Sim. Faz parte da matemática, não é só dinheiro. Então, eu acho que talvez olhar um pouco pro ego de uma forma boa, de que, pô, agora eu não meto mais a mão nisso, eu vou botar alguém que faça, eu só vou controlar, talvez esse ego bom possa substituir essa coisa desse ego de, ah, não, mas ninguém vai fazer melhor do que eu. Sim. E eu lembro uma vez que um amigo me perguntou exatamente aquele papo que a gente estava falando, né? Sérgio, pô, tua rede social pequena, cara, você fala pouco, um monte de gente relevante te seguindo, um monte de gente lá do Mastermind do Érico, do Damásio, um monte de gente muito grande, velho. E você pequeno na rede social. Por que isso? O que é isso? Que não sei o quê. Por que você não posta mais? Por que você não se promove e tal, não sei o quê? Sim. Eu falei, Sandro, seguinte, velho, eu não sou o cara que vou ficar falando que eu sou bom. Eu não sou o cara que vou ficar falando por aí que, eu sou foda, eu isso, eu aquilo, eu. Porra, eu acho feio, eu acho arrogante, eu acho... Sim. Cara, as pessoas vão ver que eu sou bom ou que eu não sou bom, Nos resultados, né? vão me contratar ou não nos resultados. Eu não tenho que ficar por aí gritando que eu sou bom. Aí ele... Você não acha que você tá sendo muito arrogante, não? Arrogante? É, as duas variáveis. Se aparece demais. É justamente o contrário, velho. É. Eu não quero ficar dizendo que eu sou bom. Ele... Isso é arrogância, Sérgio. Como assim, cara? Ele... Olha só. Você é tão arrogante, mas tão arrogante, que você não dá o direito das pessoas saberem que você é bom. Sim. Você quer que elas descubram que você é bom e aí elas te contratem. Perfeito. Isso é arrogância, É. velho. É um pouco de vaidade isso daí. Eu já ouvi isso daí também. Puta merda, velho. Sim. Acabou comigo aquela colocação. Falei, cara, é difícil alguém me fazer uma colocação pra me fazer pensar nesse nível. E assim, eu fui da Barra, não, de São Conrado até o Recreio quieto. Óbvio, ele ia falando, a gente falava alguma coisa, porque tava no carro, só os dois. Mas, velho, eu não conseguia parar de pensar naquilo, irmão. Sim. Então, assim, tenta olhar também, né, por um outro lado de... Tem a parte ruim, óbvia, que é, pô, ninguém vai fazer isso melhor do que eu. Sim. Mesmo você falar, mas agora eu mando e alguém faz pra mim, acaba sendo ruim também. Sim. Mas é um pouco do brilho profissional, é um pouco do, porra, não me enterra vivo não, deixa eu trabalhar. E aí é um pouco, eu acho que vai por aí, cara. É tipo, já ralei pra cacete fechando pastel, já ralei pra cacete fazendo compra, já rolei pra cacete fazendo isso. Agora façam vocês, porque eu não consigo mais fazer tudo, só que vocês fazem merda e eu preciso ver o que vocês estão fazendo. Então, enfim, de alguma forma, massageia um pouco o teu ego, porque isso é importante para alimentar e seguir em frente. Sim. E acha uma resposta para seguir. É um conflito interno muito isso daí. Ó. Basicamente o que você falou, eu concordo plenamente com o que esse rapaz falou. É um negócio de vaidade. Eu estudo bastante filosofia também e também sempre pensei, não, eu sempre falei pra mim, todo mundo falando, você é muito bom, grava um curso. Meu, você é muito bom, como que abre uma loja? Meu, você é muito bom em resolver problema. E eu sempre achei bonito falar, não, meu, você é doido, não, modéstia, não é isso tudo não.
Eu sei que tá falando. E veio esse negócio de um vídeo falar que isso é vaidade. Você é bom, você fez, não fez? Tá aqui, tá pronto. O cara tá falando que você é bom e você vai ficar falando que não? Não, você fez, então assim, você tem que ajudar os outros, você tem que... Aí isso fica martelando, sabe, na cabeça. Então é mais ou menos assim, tentando explicar o que ele falou com essas palavras eu já senti. E é um pouco de vaidade e como que você falou? Arrogância, né? Da parte de você não querer explanar isso pra todo mundo, né? Não, e aí você replica pra tudo. Aquele cara que, não chamo ninguém pro meu aniversário. Quem lembrar e vier pode estar aí e tal. A pessoa fala na intenção de, cara, tá todo mundo convidado, cara. Lembrou de mim, porra, vem, fica à vontade, não sei o quê. Não, velho. Chama a Você tem pessoa. que chamar. Convida, né? Porque senão, na verdade, o que você tá fazendo é, você tem obrigação. Eu sou tão importante que você tem obrigação de lembrar do meu aniversário E vim. querer vir até mim, mesmo que eu não te chame. Velho, eu entendo. Isso Porque eu sou muito dessa coisa de, velho, vem todo mundo, tá todo mundo em casa e tal. Só que a gente não percebe que acaba tendo um pouco de arrogância Sim. escondida ali. Mas vamos falar de pastel de novo. Cara, hoje qual você considera o teu canal, o canal de venda? Vamos lá, que coloca dinheiro na minha conta. O principal canal de venda. Se eu tivesse que falar, marcar lá, né, uma categoria lá. Pasteleiros tem, sei lá, feira, delivery, loja, fábrica, Certo. sei lá, mas qual categoria? Onde que você marcaria lá como principal? Vamos lá, balcão. Balcão da pastelaria. É onde loja física. Tô falando da minha realidade, né? Lógico Sim, que feira vai dar muito mais lucro que uma pastelaria, mas a depender da feira. Porque não paga nada, né? É basicamente isso. Mas hoje, o meu maior resultado vem do balcão. Então, assim, o balcão, eu sou muito bom no balcão. E, assim, é o que eu te falei, loja limpa, organizada. Sempre penso no cliente, sempre é uma loja... Não gosto de falar experiência, porque pra mim isso não. O que vende é o produto. Mas o cliente entrar e, uma pastelaria não ter cheiro de gordura. Sabe aquela pessoa que, vou dar um exemplo aqui, nós estamos na região aqui de um prédio comercial, vamos sair daqui, você tá de blazer, vamos comer um pastel ali. Aí você vai lá, chega lá, sai com um cheiro de óleo. Não é uma experiência boa. E cabelo de mulher, levar sua esposa pra ir lá e ela sai, tô fedendo a óleo. Então foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Então assim, balcão. Primeira coisa, balcão. Segundo, hoje, é a fábrica. Mas aí que tá, uma puxa a outra, né? Então, quem puxa a fábrica é o balcão, não tem jeito. E terceiro, delivery. Então, assim, hoje seria meu balcão, uma venda muito boa. Segundo, a fábrica, porque hoje eu vendo pra fora. Então, meu custo operacional baixou pra caramba, porque eu já tinha um custo alto, né? Agora, vendendo, produzindo mais, cada vez que você produz mais, seu custo vai baixando ali, o custo fixo. Então, seria isso. Então, mas se eu não tiver os balcão e eu tivesse só a fábrica vendendo pra fora, não ia ser tão rentável. Quem puxa mesmo minha fábrica é minhas lojas. Tanto que eu deixo isso até... Como fala? Eu deixo isso claro para meus clientes. Vamos supor, você vai abrir uma pastelaria aqui em São Paulo. Quer pegar pastel meu? Eu falo, Sérgio, faz o seguinte. Pega a sua esposa, seus filhos e mais alguém que você confia. Seu pai, que você fala bastante do seu pai. Vai lá, senta com eles lá, come de tudo. Nem vou te cobrar. Come tudo que você quiser lá. E veja se você gosta daquilo. Porque é aquilo que eu vou te oferecer. Porque a minha fábrica é para minhas lojas. E aí eu abri um pouquinho para vender para fora, tá funcionando legal. Mas eu jamais vou mexer em alguma coisa assim que eu não goste. Vou dar um exemplo, eu não gosto de azeitona. Eu não vou colocar azeitona no pastel de carne, porque você pediu, entendeu? Então assim, e muita gente não gosta, mas... Cara, eu gosto de vender o que eu gosto, sabe? O que eu como, putz, isso aqui é gostoso pra caramba. Então, eu não vou mexer em quantidade, só se realmente estiverem errando na fábrica. Meu, o pastel tá vindo pouco recheio. Aí eu vou lá comer e vou falar, não é nosso padrão. Mas é o nosso padrão da pastelaria. É aquele padrão. Você gostou, show, entendeu? Então, assim, a fábrica é feita pra vender pra gente mesmo. Show. E qual que você considera hoje, vou abrir uma pastelaria, considerando a tua expertise de loja, né? Que é o teu principal canal. Qual você considera hoje o maior desafio do cara que quer abrir uma pastelaria? O maior desafio
Eu não vou falar que mais é informação, porque tem muito. Tem um grupo dos pasteleiros, tem a internet aí, a torta e a direito. Vamos ser realistas e vamos falar a verdade. É capital. Capital. Pra abrir uma pastelaria... Não é barato, cara. Pega lá Não aquela é. maquininha, bota lá. Então, aí que tá. Parece que é, mas não é. Aí a gente fala assim... Eu tinha essa concepção, lembra que eu te falei no começo? Não, é uma pastelaria, é um negócio, um freezer e um fogão. Acabou. Não é. Cara, é uma exaustão boa. É caro. É uma elétrica muito Quanto tu boa. pagou na tua exaustão? Ah, cara, Na última. nada da fábrica. Acho que deu uns 25 a 30 mil. Porra, De, pagou de, bem pra de caralho. duto, essas coisas assim. Paguei 85 pau É. na última. Então, mas tem vários níveis, né? Sim. Tem um pessoal que faz uns negócios muito loucos É, lá. a minha cozinha aberta. Tem embaixo insuflação, de prédio. insuflação. Então, tem esses negócios aí. Mas é uma coisa muito cara. E aí é o que eu falo. É capital. Não tem pra onde correr. Agora, se você quiser fazer mais ou menos, você faz. Mas, cara, não... Assim, você tem que ser muito abençoado por Deus e sortudo pra aquele negócio rampar mesmo. Porque é parte do princípio do seguinte, cara. Nós tá numa avenida. McDonald's, Burger King, um restaurante de quilo, uma loja de salgado bonita. Por que o cara vai na sua pastelaria que tá bem chinfrim? Sabe? Não é desmerecendo. A menos que você vá pra um lugar que você, mesmo com pouco, se destaque. Uhum. Porque o cliente compra pelo olho, infelizmente. Agora, o contexto da sua pergunta, eu entendo que você tá falando, seja aqui hoje, Samuel. Você vai abrir aqui na onde a gente tá, na Lapa aqui. Seria capital. Não tem como você abrir um negócio aqui sem dinheiro. Não tem como. A segunda pergunta. Não, primeiro eu vou perguntar pro gerente de banco. Como é que eu consigo capital hoje? O que você considera boas fontes de Vamos lá. empréstimo, de alavancagem? Falar aqui pra mim, minha realidade. A pessoa tá... Vamos colocar uma persona. E a pessoa tá começando do zero, sem nada. Não tem conta PJ, não tem nada, né? Porque são vários modelos. Cara, se a pessoa não tem um nome bom no banco, não tem um salário alto, vai ser difícil ela conseguir renda no banco. Porque o banco paga com a classificação, né? Ai, nego fala do Serasa, mas fala que o Serasa não apita nada. Quem apita é uma outra interna lá do banco, Não, é o um banco. rating e tal. É banco. O banco vai olhar se você, cara, paga bem. Você paga seu cartão de crédito em dia, pô. O cara tem recorrência aqui. Aí eu quero... Tô aqui na figura do cara que não sabe nada e quer montar, e tu falou que o problema é dinheiro. Eu falo, Sim. tá bom, Samuel. E como é que eu faço para daqui a um ano, sei lá, abrir essa pastelaria? Eu vou começar a me preparar para levantar essa grana. O que eu tenho que fazer para o banco me enxergar bem, para eu poder, de alguma forma, dar uma incrementada aí na minha renda para... Guardar dinheiro. Parece muito louco, mas o banco, ele quer fazer o quê? Quando você não precisa de dinheiro, é o que ele te dá dinheiro. É simplesmente isso. Que ele entende que você tá muito controlado. Você entendeu? Ele entende, pô, esse cara aqui tá sobrando dinheiro, ele tá guardando na poupança, qualquer coisa. Ele fala, pô... Porra, não tá me dando R$1 de juros? Não. Libera, faz ele se enrolar. Libera, porque é o seguinte, funciona assim. O banco olha, pô, ele tá guardando 2.000, 1.500 por mês. Aí tá lá com o dinheirinho. E ele fala, peraí, esse cara deve estar com algum plano, alguma coisa. Deixa eu liberar 50 mil, que talvez esse carro que ele quer comprar, Antecipa. ele vai antecipar. Entendeu? Então é basicamente isso. Pela minha experiência, no tempo de banco, eu olhava isso. Cara, eu pegava cliente novo e falava, mano, coloca um dinheiro na poupança aqui, você consegue colocar? Vai colocando. Liberava cartão de crédito, liberava empréstimo. Aquela coisa de fazer CDB, de fazer previdência, porque vai ganhar ponto com o banco, É. tudo lorota. Não, isso aí é venda Tudo pra bater margem. É venda casada. Venda casada, não porra nenhuma. Não olha, o banco não olha isso. Ah, faz um seguro aqui que o banco vai ver se você vai criar relacionamento. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Pra mim, eu olho e eu falo porque eu entrava nas contas dos clientes e olhava, eu acompanhava. Eu era aquele cara bem que virava amigo dos clientes, sabe? Não, vai dar certo, vai dar certo. E dava. Então, assim, vamos lá. Pegando esse cara, vamos supor, se ele trabalha, eu sugeria ele fazer o trabalho depois do trabalho. Que é assim, cara, vamos supor, se tu tá pressupondo que é uma pessoa normal que trabalha, cara, dá um jeito de fazer um Uber. Dá um jeito de fazer entrega no Mercado Livre. Dá um jeito de vender alguma coisa, comprar no Brás, sei lá, bugiganga. Tem mil coisas. Dá um jeito de ir à noite, sei lá, sabe, outro serviço e finge que esse dinheiro não existe. Primeiro passo é esse. E tenta abrir com menos dívida possível.
Não tem outro segredo. E porque se você for ficar refém do banco, pode vir, pode não vir. Mas a forma de procurar é na pessoa física mesmo ou na jurídica, para quem pressupondo que já tem um negócio que quer alavancar, FGI, Pronamp, essas coisas. É difícil falar quando você depende do banco. O meu não dependi do banco, né? O meu eu juntei o dinheiro. Arrumou uma namorada com um sogro legal, É. vai dar tudo certo. Não, mas o meu foi 100-100. Ele não, foi bem 50-50. Mas assim, não já, teve- já foi 100, ué, tá Não, bom, sim. melhor do que ter que arrumar 200. Mas eu queria até levantar um ponto aqui, que é o seguinte. Nós falamos do começo, né? Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui pra todos vocês que estão assistindo. Cara, pode falar palavrão? Não seja um cuzão, mano. Honra a porra da sua palavra, velho. Eu vou falar pra você, Sérgio. Hoje eu... Seja a sua palavra. Seja a sua palavra. Hoje eu posso te falar que eu vou... Mano, eu tenho muito crédito no mercado. Eu posso ir em qualquer lugar de ramo de pastelaria, tá? Porque é onde o pessoal me conhece. E falar, cara, faz essa coifa aqui pra mim. 45 mil, sei lá quanto que vai dar. E eu vou te pagar daqui 6 meses. Entro na Toshiro lá e, pô, vocês conseguem fazer isso aqui? Consigo. Cara do inox, que faz minhas barracas de inox. Meu, só mando. Ele nem me pergunta mais quanto que vai pagar, nada. Ele sabe que vai pagar. Por quê? Cara, palavra vale mais do que tudo. Isso abre portas. E isso não só no mundo do empreendedorismo, com seus amigos também. Porque às vezes vai ter um amigo seu que tem uma graninha a mais e não sabe o que fazer. E se você for um cara honroso, trabalhador, que, sabe, tem uma vida correta, que segue pelo certo, essa pessoa pode te ajudar. Um patrão pode te ajudar. Pô, esse cara aqui o cara tem família, trabalha certinho, eu vejo o esforço dele, cara, não dá mancada. Cara, eu falo isso sem sombra de dúvida. Pessoas boas sempre tá procurando outras pessoas pra ajudar. É coração bom. A gente não tá falando de patrão um cuzão que não tá nem aí pra pessoa. A gente tá falando de pessoas boas, que é o meu caso. Eu sempre tento, de alguma forma, eu não sei dando dinheiro pra ninguém, mas quando eu vejo que a pessoa tá se esforçando, eu falo... Não, e Samuel, vamos lá. Qual é hoje o principal problema pra você não abrir uma quinta loja? Pessoas. É gente. Qual é o principal problema pra eu não abrir São Paulo? Gente, Gente. Qual é o principal problema para... Cara, e assim, eu tenho hoje 16 pessoas trabalhando diretamente comigo no meu squad, na contabilidade. Juntando tudo, aí tem o outro escritório com 30 e tantos funcionários, o outro escritório com mais de 100 funcionários, os restaurantes. Foi juntar, óbvio, né? Eu tenho sócio nisso tudo, mas sim, foi juntar todo mundo, cara. São mais de 200 pessoas trabalhando. Tô doido para abrir uma operação em São Paulo. Será que não tem ninguém no meio de todo mundo ali que não fosse capaz de ter uma operação e tal? sim. Cara, talvez uma das perguntas é, Sérgio, mas não tem ninguém ali? E a outra pergunta é, eu tenho capital, eu tenho conhecimento e eu tenho a vontade de abrir São Paulo. Sim. Por que você acha que eu não abro? Porque tá faltando alguém que, de fato, eu olhar e falar, não, Tem o brilho. confio, irmão. Confio. Vamos lá, vamos abrir, vamos testar. Sim. Não tenho medo de perder dinheiro, então Sim. vamos lá, vamos testar. E as pessoas não entendem isso, velho. As pessoas não entendem, as pessoas, infelizmente, não tem aquela... Ela quer ser bem remunerada, bem reconhecida e tudo, Mas não faz ali o básico. mas não faz o básico para justamente ter oportunidade. E as pessoas têm que entender que tem sempre alguém olhando. Posso voltar rapidinho lá no começo? Onde você Que quiser. eu falei pra você que eu resumi minha história bastante. Então vamos lá. Quando eu entrei no banco, uma moça me recebeu, uma jovem aprendiz estava lá e ela já me deu um banho de água fria. Ela falou: aqui eles não promovem ninguém. Porque eu fui de jovem aprendiz pra ganhar mais, né? Uhum. Pra ganhar mais, não, desculpa. Pra Pra tentar ser promovido. E ela já me deu esse banho de água fria. Falei: sério? Ele falou: sério. Então era nós dois de jovem aprendiz. E aí passou esses 6 meses e eu criei minhas oportunidades. Como? Já contei pra vocês aqui. Eu fui contratado pra ficar na frente do totem lá, tirando senha e ajudando o idoso. Eu nunca fazia isso. Eu tava sentado nas mesas ligando pros clientes. E quando o cara o senhorzinho de idade ia lá e eu, pode vir aqui? Na hora, levanto, vou lá, ajudo. Ah, você não pode clicar na tela pro cliente. Cara, eu não tô nem aí. O cara não tá conseguindo enxergar. Sabe, é uns negócios. Você tem que ser humano, você tem que criar a sua oportunidade. Eu fiz isso e deu certo. Então, assim, eu criei minha oportunidade. Uma história E só pra provavelmente a mulher ficava olhando e falava, olha que idiota, tá lá
não vai ganhar nada mais por isso, tá lá se matando. Eu fiz eu e ela ser promovido. Eu acho que o dela não deu certo por causa do tecnólogo, que era o banco só queria faculdade. E ela fez tecnólogo. Mas ela, quando foi pra promover, promoveu eu e ela, porque ela tava mais tempo lá, que não sei, pra não ficar aquele clima chato assim. Mas se for falar mesmo por meritocracia, não, ela não merecia o que... É cheio de gente, cara, que olha e fala... É, Ah, fulano ali, ó, idiota, baba-ovo, não sei sim, o que, não sei o que. Aí fulano cresceu, ah lá, sortudo, só porque babou o ovo do patrão. E as pessoas não entendem, cara. Tudo que a gente faz na nossa vida tem Sim. alguém olhando. Cara, sempre tem. uma vez eu tava indo pro fórum na época que eu advogava. Aí eu tava passando pela rua e no Rio de Janeiro, Rio Antigo e tal, tem umas portas, né? A calçada é desse tamanho. Então você passa ali pela calçada, só que os comérciozinhos, você sai, principalmente se estiver com pressa, esbarra nas pessoas, né? Se você não olhar para um lado e para o Sim. outro, enfim. Eu tava vindo, cara, com papel na mão, uma menina saiu, buf, me deu-lhe uma trombada, que eu fui parar na rua, ela tava com muita pressa, fui parar na rua, se tivesse carro, eu não tava mais aqui. Caiu o papel meu, aí ela meio que nem parou assim, desculpa, saiu correndo. Só que aí ela deixou cair alguma coisa, eu peguei e falei, ei, preciso aqui. Enfim, quando eu cheguei lá em cima para ser atendido no cartório, o cara olhou para mim e falou, eu te conheço. Me conhece? E eu não lembro o que era, não era assim uma coisa gravíssima não, mas eu não tava conseguindo resolver. Ele falou, eu te conheço. Eu falei, me conhece? Conheço. Você esbarrou com a menina lá fora, não sei o quê. E ainda falou de um jeito que eu falei, putz, O cara velho, tava olhando. não fui eu que esbarrei, não sei o que. Ele, não, eu sei. Ela derrubou tuas coisas e você ainda chamou ela pra ajudar, foi educado, não sei o quê. Eu vou te ajudar. Porque se ajudou. Caraca, É. velho. Muita historinha de gibi, não Mas parece nem que é mas- verdade, mas juro que aconteceu. Cara, eu tenho uma aqui só pra fechar esse assunto aí, que, cara, no Jovem Aprendiz ainda, chovendo, toda agência de banco tem uma rampinha ali do cadeirante. E, cara, chovendo, e todo mundo chegava com guarda-chuva pingando e molhando a rampinha. Eu sentado nas mesinhas lá de gerente, sabe? Mas eu não era gerente, tava só sentado ali pra usar mesmo o telefone. E foi entrar uma senhorinha e ela escorregou. Quase caiu, ela segurou assim. Cara, nessa hora, meu Deus do céu. Se alguém cai aqui, vai dar um BO gigante. Uma senhora de idade, meu Deus do céu. Cara, fui lá no quartinho da moça da limpeza, que era a Juju. Acho que ela tava almoçando. Tava em algum lugar, só que ela não tava lá. Tava resolvendo outra coisa. Peguei o pano, um rodo, fui lá. Puxei toda a água primeiro e depois passei um pano pra não ficar com aquelas manchas pretas. Resolvi, voltei, guardei e continuei ligando. Isso, a gerente geral da agência, a Valéria... Eu falo os nomes porque eu gosto de mostrar aqui que o negócio é verdade. A Valéria tava de férias. Quem lá tava? A Suelen, a Andresa, tava todo mundo lá. E acabou. Passou 2 semanas, a Valéria voltou de férias e fez uma reunião, chamou todo mundo e falou, Samuel, precisava que você participasse também. Aí eu já comecei a me sentir meio assim, né? Porque é reunião com os gerentes dela, né? A gerente geral da agência. Aí ela começou a falar os negócios de números lá, tal. Chegou uma hora na reunião que ela falou, ó, eu quero parabenizar uma pessoa aqui que teve uma atitude aqui totalmente fora do escopo. E falou desse caso. Então, ou seja, ela não tava lá. Uma pessoa olhou, falou isso pra ela, falou, Val, esse menino é diferenciado. E ela me parabenizou. E aí foi, sabe, vários acertos assim. Então, sempre tem alguém olhando. E eu não fiz nada demais. Não, e mais do que isso, cara. Óbvio, né? Tem funcionário cuzão, tem patrão cuzão. Sim, os dois, concordo plenamente. Mas, cara, quando você trabalha com uma empresa que tá crescendo, uma pessoa que, porra, é humana, gente boa e tudo, cara, tenha certeza, velho. Essa pessoa tá procurando alguém. Concordo 99 milhões por cento com isso que você falou. A gente tá sempre... Eu sou essa pessoa. A gente que é empresário tá sempre procurando alguém, cara. E aí, porra, eu não tenho prazer nenhum, igual eu tive que fazer agora, demitir uma pessoa por justa causa, velho. Não tem prazer nenhum em fazer isso. Agora, a menina falsificou um atestado. Não tem o que De fazer. um dia, ela botou 6 em cima. Não tem o que E o pior não é nem ela não saber fazer uma montagem boa. Porque
Porque isso daí tudo bem, ela não é obrigada a saber. Sim. O problema foi português, que ela teve 6 dias de atestado numa montagem ridícula. Cara, justa causa. Não, Eu aí- gosto da justa causa, não. Não, mas é necessário, né? Ela é a terceira pessoa que eu tento pra vaga. Velho, E a vontade é o que você falou, achar uma pessoa achar que alguém... entrega e você fala, meu, você é muito pra isso aqui. Vamos aqui te dar uma outra oportunidade. Não, é achar alguém. De fato é o que eu tô procurando, achar alguém bom pra essa parte do fiscal, efetivar e se essa pessoa tiver vontade e capacidade, você vai ficar responsável pelo escritório de São Paulo. Eu sou exatamente essa pessoa, procurando também essa pessoa. Porra, velho, e vocês não querem trabalhar, cacete. Vai trabalhar, porra, enfim. Agora, cara, voltando pro pastel. Pessoa que tá começando, tem que arrumar dinheiro. Dinheiro é um dos principais problemas. Sim. Não concordo com isso, mas daqui a pouco a gente fala disso. Certo. Recomenda... Não é nem que eu não concordo, mas enfim. Recomenda que comece pelo delivery? É menos dinheiro? Sim. Muito mais fácil. Nossa, sem fazer merchan, mas as plataformas aí que tá... Cara, agora, aí eu Sem concordo. fazer plataforma, sem fazer merchan, as plataformas Eu ia aí falar, que tá... mas... Ai, caraca! Perdão. Mas vamos falar, sem fazer merchan. Que Vamos falar, tá... iFood. falar das Kita três. ou que tá? É Kita. Aprendi com Kita. o Maurício. Kita. Eu falava Kita. Ele não é Kita. É aquela Mituan. É. Mas o iFood... 99, iFood. 99, enfim. iFood, cara. Aí, quando você falou, não concordo com o dinheiro, aí porque eu tava dando o meu caso, que eu comecei com pastelaria. Mas agora você falou, não concordo com o dinheiro, e eu também não concordo. Que começando pelo delivery, cara, você começa da sua casa. Um celular ou um computador, um fogão com um tacho, uma geladeira você tem em casa, compra o meu pastel. Se você vender, @. @3pastéis. Se você coloca lá, abriu, vendeu, você frita o pastel. Não vendeu, espera 2, 3 dias, que é o prazo de validade. Come. Chama seus primos, chama seus amigos e come. Então dá pra começar muito fácil. Hoje tá muito fácil. Cara, não coloca dificuldade, não tem dificuldade. O cadastro que você faz no iFood, na Kita ou na 99 é a mesma coisa que você faz pra abrir uma rede social. Então você sabe. Para de falar que, não. Você sabe. Você faz um MEI lá, que também é fácil pra caramba, se é contador, é fácil. É tipo rede social. Escolhe o também. nome, Pastel do Sérgio, coloca um chat GPT, cria um logo coloca lá, pega a foto do Google, escreve lá pastel de carne, escreve, coloca um preço, tem 10 mil começa. vídeos e começa. Depois Não vai vendeu melhorando. nada? É zero. Acabou. Vendeu alguma coisa? É assim que vai. E óbvio, ele tá falando fazer essas coisas, gente, pra começar, tá? Começar. Dar o primeiro passo. Porque não é, então vou ficar no meio pra sempre fazendo cagada, vou Não. deixar foto de IA pra sempre, vai profissionalizando depois. Mas eu falei que não concordo. Um mito que vale a pena quebrar, né? Fingindo que eu não sei aqui. E pastel vai bem no delivery? Vai. Eu tinha uma crença limitante. E entrega bem, não chega murcho, não? Não entrega não. Cara, eu tinha uma crença limitante Pra do mim é caramba. surpreendente, cara, o pastel ir tão bem, sendo uma fritura, e todo mundo bota dentro do saco e fecha o saco e ele ainda assim chega bem. Ó, a primeira crença limitante, porque eu achava, ninguém come pastel à noite. Porque eu vivo em São Paulo, pastel vem de onde? Feira Livre. Feira Livre, qual é o horário da Feira Livre? Das 6 ali já tem barraca montada até as 2 da tarde. Pra mim, essa era a janela do pastel. Eu nunca saí em São Paulo pra comer pastel à noite. Não, o pastel é um absurdo, velho. Aí, Ninguém imagina que o pastel é o que é até conhecer o movimento Exato. dos pasteleiros. Aí, É bizarro. quebrou esse paradigma quando veio a pandemia. E eu falava, não chega legal. E eu falava, ninguém come pastel à noite. Veio a pandemia, eu fechei minhas lojas, 100%. E o filho... Bom. Lembra o rapaz lá que eu era melhor amigo dele, patrão da minha mãe? Me ligou e falou, tem um amigo meu que já trabalha com delivery há um tempo e ele tá indo muito bem. Chama Maurício. André. Não era Maurício. Mas eles são da mesma família. Olha que negócio louco. Aí... Então só tá indo bem por causa do Maurício também. Não, E foi o Maurício que começou tudo. Não, eu acho que ele começou primeiro com o Maurício. Mas o foi. Maurício hoje é muito maior que ele. Mas mesmo assim, ele já começava. Mas começou antes do Maurício, desde quando o Maurício entregava de ônibus? Não, acho que o Maurício era engenheiro nessa época ainda. Ah, tá. Porque eu não lembro quanto tempo o Maurício tá no... Cara, pastel. foi antes de 17. Ah, não. Ele já tava no pastel? Já. Ah, não. Então a pandemia foi 18. O Maurício já tava. Não, então Não, beleza. o Maurício começou entregando de ônibus. De ônibus. Não tinha motoboy cadastrado no Então iFood. eu só não conhecia o Maurício. Mas resumindo, o André do Pastéis Taqueda. Fui lá, cheguei na loja dele lá, tudo era a pandemia, tava tudo fechado, um monte de moto na frente, só a portinha aberta e eles...
vendendo pastel. Ali eu quebrei minha crença. Lembra do negócio da conversa que a gente teve essa semana que eu preciso ver pra crer? Ali eu já falei, vende. No saí de lá, ele me ensinou um monte de coisa. E aí eu abri a minha. Então, assim, vende. E, Samuel, chega. Cara, tem um time, né? 25, 30 minutos ali e chega. Quanto tempo tem que sair o pastel? Tocou lá, cuspiu a filipetinha do iFood. Cara, quanto tempo? No máximo 5 minutos esse pastel não tem muito o que fazer. Pressupondo na minha loja, que o pastel já é pronto. Não sei. Tem muito o que fazer. Pô, Agora, se você for montar, coloca aí uns... Também não, 7, 2 minutos pra montar. Acho que até é muito tempo demais. Mas perguntas óbvias pra mim, mas que não eram óbvias antes de conhecer vocês. Primeiro, o pastel viaja bem? Viaja. Já falou que viaja. Mesmo no saquinho, né? Isso que me surpreendeu. Mesmo no saquinho. Bota no saquinho e tal, e mesmo assim chega bem. Segunda coisa. Certo. Vende pastel o dia inteiro. A galera come pastel o dia inteiro. Sim, a galera pede no delivery. Sim, ele chega bem. Sim. Terceira coisa que eu acho bem relevante no pastel. Eu consigo montar antes e guardar. Consegue. Não é aquela coisa de... Tem gente também, mas se eu montar antes, depois quando eu for fritar, ele abre, ele estoura e tal. Nossa fábrica funciona assim. É tudo 3 dias. 3, 4... Assim, 3 dias eu dou pra qualidade. Mas, cara, pode ficar 5 tranquilo. Bem refrigerado, só vai fermentar, vai cair um pouco da qualidade. Não é que tá ruim o pastel. Não, só não é a mesma qualidade. 3 dias, mesma qualidade. A gente funciona assim, a gente faz tudo hoje pra vender amanhã. Sempre. Sim. Mas dá pra montar na hora, dá pra montar depois, não tem... Então, vamos lá. Dificuldades, né? Dinheiro. Dinheiro partindo do pressuposto que você vai abrir uma loja. Eu também perguntei falando de loja. Agora, se um delivery, ninguém quer saber onde você tá fritando esse pastel. Dá até medo de pensar nisso. Sim, Aí é um outro assunto que nós podemos descrever. Nós falou aqui pressupondo que o cara tem um apartamento limpo, uma casa limpa, uma cozinha organizada e ele vai tomar os cuidados, né? Mas a gente sabe que não é a realidade. Mas, assim, quando eu falo que eu não concordo que seja dinheiro e tal, é porque eu não concordo que seja a maior dificuldade. Vamos supor que eu fui lá e consegui 200 mil e falo, Samuel, beleza, dinheiro não é o problema. Sim, se for infinito, certo. Não é problema, nada vai ser problema. Mas, assim, eu tenho lá 250 mil reais para abrir uma pastelaria. Então, não vou ter grandes problemas de grana, vou poder comprar os equipamentos tudo novo. 300 mil, 500 mil para montar. Ainda assim, eu vou enfrentar dificuldades e problemas. Certo. E aí, nesse caso que o dinheiro não é o problema, qual seria o problema? Vamos colocar por ordem aí. A primeira vai ser ponto. Porque se você enfiar esses 200 mil num ponto ruim, sendo bem sincero aqui, numa franquia ruim, você chorou, perdeu, irmão. Não, eu ia falar ponto mesmo, sabe por quê? O pastel, ele é lindo de CMV. Se botar o caldo de cana, então, é maravilhoso. Sim. Ele é lindo de praticidade e facilidade. Não precisa de uma mão de obra super especializada. Não é um risoto, um bife Wellington que precisa... Não. Ainda mais se comprar pronto, é fritar. Ele não precisa de requinte e de grandes investimentos para fazer. Básico bem feito. Só que do outro lado, velho... Então, quer dizer, você tem um capex baixo, você tem uma mão de obra que não precisa ser super qualificada e você tem um CMV ótimo. Porra, negócio perfeito, né? Só que ele tem problema do ponto. Ponto é caro. Estoura todos os benchmarks numa pastelaria, né? Sim. Ponto pra você achar um ponto ideal, que para nosso tipo de loja é... Gente andando gente a pé. Cara, carro, esquece. A menos que você tenha um mega estacionamento e eu nunca paguei pra ver ainda. Mas é gente a pé, andando na rua. E detalhe, o ponto que tenha lugar pra sentar. Porque pastel não se come em pé. Cauticana, ninguém... É falsa ilusão que uma pessoa vai comprar, pelo menos... Como você sabe isso? Minha experiência é minha. Se alguém me mostrar, vou quebrar essa crença mais ou menos. Mas a experiência é minha. Ninguém pega um pastel aqui, um cauticana aqui e sai conversando. Comendo. Não é um sorvete, não é uma coxinha. Não. Porque o pastel às vezes cai, quebra. Então, assim, o cara quer sentar e ele quer conversar com você. Até na feira o pessoal bota um banquinho. Exato. Então, assim, achar um ponto que tenha um tamanho adequado para você montar uma operação e tenha mesa. Achar um aluguel compatível, porque assim, você quer rua de grande fluxo. Então, você vai olhar os aluguel desses lugares. Caro. 15, 20,
Já vi ponto de 50 mil de aluguel. E dependendo da rua, luva comercial. Que os caras cobram mais 300, 400 mil. Samuel, tudo isso que você falou e suas lojas são só em pontos comerciais, bom. Deus me ajudando a todo momento e eu indo atrás. Nas minhas lojas não paguei luva, não paguei nada, mas por quê? A loja de São Bernardo eu fui 4 vezes seguidos no ano lá pra achar aquele ponto. Então, assim, procura, cara. Eu ligava pra aluguel de 40 mil. Não dá. Aí, beleza. Conseguiu o ponto, considerando que ele seja bom. Tenho dinheiro para comprar os equipamentos. Considerando ali, provavelmente, começar comprando da fábrica, porque é mais rápido e gera o giro que eu preciso, porque eu tô num bom ponto. Certo. Próxima dificuldade. Experiência pra montar uma loja. Porque eu tô partindo do pressuposto que você não é do ramo. Então você tem que entender o fluxo da loja. O pastel vai chegar aqui, eu vou fritar aqui, vai montar aqui, vai sair aqui. Então, montar a disposição, aonde vai ficar a fritadeira. Sugere arquiteto para isso? Ou... Cara, eu sugiro sim, porque o arquiteto consegue pensar em coisas boas, mas eu sugiro um arquiteto junto com alguém que entenda. Porque assim, o arquiteto vai deixar bonito, mas vai ficar funcional? Eu tô mal acostumado. Eu tenho sócios arquitetos especializados em gastronomia que eles pensam nesses detalhes todos. Porque assim, se juntar um arquiteto com alguém que tem uma experiência, aquele negócio da mentoria que você fala, achar alguém que tá no ramo ali, vai dar muito bom. Porque o arquiteto vai falar, isso aqui ficou lindo. Aí o cara vai falar, tá, mas e aí? Você fecha a pastelaria às 7 horas, tem que lavar. É tipo achar um contador que entenda, né? Você vai jogar água nessa madeira aí que ficou maravilhosa? Não dá. Então, assim... Então, essa parte da experiência de montar o fluxo da pastelaria e... Porque senão quebra o ritmo, né? Aí ferra. Não, é o que eu sempre brinco. Eu vejo muito em franquia isso daí. Os caras montam uma loja maravilhosa. Você abre a loja, inaugura. Loja linda, perfeita. Cara, vai daqui 2 meses nessa loja. Você vai ver tudo estourado, tudo sujo. Por quê? O pastel é óleo... Bagaço, e a cana é bagaço de cana. Cara, é sujeira. É vinagrete caindo no chão. Então, os caras, eu vejo uns negócios meio que absurdo. A loja fica linda no primeiro dia e no Instagram. Vai na loja. Sabe? Se você não conseguir lavar o chão, se você não conseguir lavar os balcões, se você não conseguir... Não vai funcionar. Tá. Então, funcionalidade. Dava pra ficar aqui mais 1 hora, mas Dá, precisamos começar a encerrar. Já? Já tem 1h10. Que mentira. Que isso? Mas, bom, vão ter uns cortes ali, né? Mas uma coisa eu achei sensacional nas tuas lojas, cara. Eu falo isso pra todo mundo. Até porque o meu negócio é autoral, né? São negócios caros, bem produzidos. Um dos nossos sócios é arquiteto, abraço aí, Yama, Jonas. Então a gente monta casas para serem bonitas, para terem conceito, para enfim. Sim. Aí quando eu penso, se eu fosse abrir uma pastelaria, velho, eu ia gastar, sei lá, 1 milhão, não, mas uns 800 mil, uns 500 mil. Sim. Fácil. Eu ia pegar uma loja, ia separar a cozinha, botar a cozinha no fundo, ia mandar fazer um balcão de alvenaria, ia botar mesa de madeira, enfim. E talvez ainda fosse quebrar. Sim. Aí eu fui na loja desse cara, velho. Genial! Óbvio que eu vou dar uma reduzida aqui, e ele vai ficar até chateado com isso, mas enfim. Sabe o que esse cara fez? Ele pegou a loja, grande, vão livre, pegou uma barraca de feira, botou dentro da loja, cadeira de plástico e abriu, cara. Sensacional! É muito, muito maneiro. Por quê? Porque você consegue ter um conceito alinhado com a cultura do pastel. O cara chega ali, ele se sente praticamente na feira. Ao mesmo tempo, extremamente limpo, extremamente organizado. Visão do que está sendo feito. Visão do que está sendo feito, usando equipamentos próprios para isso, que já estão produzidos. Sim. O que barateia, em vez de ter que construir um balcão de alvenaria. Sim. E, cara, uma experiência foda, fantástico. Falei que tu ia ficar chateado porque é óbvio que eu fiz uma redução drástica. Ele não pegou, armou uma barraca, botou uma Kombi lá dentro, girando a correia para fazer caldo de cana. Não é isso. É muito bonito, é muito arrumado, teve muito cuidado, capricho. Tem até terraço agora. Sim. Mas, enfim. Cara, simples e genial. Objetivo. De onde veio essa ideia?
Essa ideia não foi minha, tá? Essa daí veio... Porra, não foi. que ele Não. agora, não, eu tive um momento eureka. Não teve. Esse daí tem que ser justo, tem que falar. Eu me espelhei na pastelaria perto da minha casa, lá dos Yamaguchi, da família da minha mãe, que eles fizeram isso. Eu não sei quem teve a ideia, mas quem me deu o start e fala, faz desse jeito, foi o patrão da minha mãe. E ele falou exatamente o que você falou aí pra mim, ó. Se você abrir com balcão, com cerâmica, alvenaria, você não vai vender pastel. Você vai vender tudo, menos pastel. Abre exatamente com barraca de feira, porque pastel remete à feira livre. A pessoa de longe olhou aquela barraca de pastel com aquele todo vermelho e um cara de avental com boné, que a gente usava boné antigamente. Não usa mais? Não, a gente usa touquinha hoje. Alguns usam, não, na verdade usa sim. Alguns usam, outras preferem touquinha. Na hora que ele olhar, involuntariamente, ele vai lembrar vai vir um negócio dele, vai lembrar da feira, ele vai entrar e vai comer o pastel. Ponto final. Foi isso que eu fiz por abrir dessa forma. E funciona muito bem. Em qualquer lugar. Você pode me colocar no Palácio Tangará, que é um hotel... Na hora que o cara falar, você tem esse ponto aqui. Eu vou imaginar onde eu vou colocar a barraca de feira aqui. Eu posso colocar um teor a mais de sofisticação. Claro. Mas vai ser uma barraca de feira. Se o cara falar, não, aqui você tem que colocar mármore travertino, não sei o quê, pra seguir o padrão do nosso hotel, eu falo, Muito obrigado. obrigado, não vai vender. Não, cara, eu vou te falar, eu achei genial quando eu vi. Falei, cara, que maluco genial. É simples, cara. É tão bom que é óbvio. É. Que quando tu olha... E pra mim, ideia boa é assim, é quando tu fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Muito Desgraçado. Cara, achei genial, parabéns. E, infelizmente, caminhamos pro fim. Cara, sabe o que eu quero fazer? Eu quero juntar em algum momento, fazer um podcast ali fora, naquele mesão, enfim. Mas eu queria juntar alguém que tenha fábrica, Certo. alguém de loja, alguém de feira e alguém de iFood. Tá fácil. E trazer um podcast aí, dane-se. Vão ficar gritando. Conversa fiada. Vão ficar ali dos bastidores falando 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, dane-se. Quem quiser assistir, assiste. É pra entender na prática as diferenças que você tem, que o Maurício tem, como que, porra, começou lá entregando de ônibus, aí sei lá, o fulano de tal que tem fábrica que entrega o outro que, porra, tem que montar feira às 4h30 da manhã, meu Deus, não sei o quê. Flávia. Entender essa dinâmica, mas aí a gente marca em algum momento. Fechou. Isso tá fácil arrumar. Pra encerrar, eu quero um boné, Caraca, esqueci. Olha, podia ter trazido, esqueci. Porra, Chegou o boné novo. sabe que eu faço coleção, né? Ô, caramba, vou levar. Dica, cara, deixa uma mensagem final. Uma dica e uma mensagem final pra quem tá assistindo aí a gente. A dica aí, no caso, é o dono de restaurante aí, né? Vamos colocar O cara quer abrir lá a pastelaria dele, o restaurante. Ou simplesmente o cara quer abrir uma sapataria, mas gostou de você, porque de mim não vai gostar mesmo. Não, a dica, na verdade, ela vai servir pra todo mundo, né? Que é assim, cara, não importa o que você vai fazer. Você pode ser contador, você pode ser pasteleiro, você pode ser instalador de ar-condicionado, você pode fazer o que você quiser. Tenha a palavra, faça mais do que lhe foi pedido, cara. E faça correto. Não tem concorrência pra você. Ponto final. Não tem. E se a pessoa coloca isso na cabeça, não... Você vê, dá pra recolher de pá dinheiro no mercado. Porque o Brasil tem muita oportunidade. Tem muita, mas muita mesmo. Ah, mas é fácil falar. Eu fiz a mais, uma pastelaria sem cheiro, com um pastel gostoso, limpa, organizada. Tá aí, tô colhendo os frutos. Você pode fazer isso em diversos ramos. Se nós falar da contabilidade aqui, você consegue dar 1000 exemplos de entrega a mais, certo? Nicha. Escolhe um nicho, abraça, conhece o nicho, não vai ser nichado de, ai meu Deus, sou nichado para restaurante. E aí? Combo. Tá, mas o quê? Combo? Mas o quê? Combo? Não, velho. Vai conhecer, vai montar um restaurante, vai ficar atrás do balcão, vai entender as coisas. Isso vale também para quem tá montando qualquer negócio. Antes de montar, vai lá, pede para olhar, pede para trabalhar lá dentro. Se eu fosse comprar o pastel do Samuel, eu não ia chegar lá e pedir para provar o pastel dele só. Eu ia querer ver como é que faz o pastel, ia querer eu tentar fritar, enfim. Eu acho que é muito importante isso. E a mensagem no geral, pra todo mundo, é o que a gente falou no começo, cara, não seja cuzão. Eu acho que é isso, cara, hoje em dia tá muito fácil.
Nome do podcast, Não seja cuzão. hashtag não seja cuzão. Bota aí Porque, cara... Alô, produção, bota no... Não seja mala, velho. thumbnail. Tem muita gente mala no meio do mundo, cara. Então, assim, cara, você só fecha a porta quando você é mala, quando você não tem palavra, quando você desfaz os outros, quando você é arrogante. Você só fecha a porta na sua vida. E, cara, por que minhas coisas dão tão certo? Porque eu não coloco muro. Pelo contrário. Cara, aqui eu converso com você, converso com um, converso com o outro. Sou humilde de aprender. Quando eu puder ajudar, eu ajudo. Só faz o bem, cara. As pessoas, um ajudar o outro e você automaticamente você começa a dar certo na vida. Agora, quando você sai disposto a xingar o cachorro, xingar o vizinho, brigar no trânsito, bater boca por besteira, irmão, não tem como dar... É fadado ao fracasso. Agora, se você falar, cara, eu vou sair hoje, e é o que você falou, uma menina trombou em mim na rua, não interessa, ajuda. Cara, uma pessoa tá precisando, sei lá, caiu uma coisa, que se abaixe pra pegar pra essa pessoa. Não interessa se é um... Cara, faz o bem, sempre tem alguém vendo. Tô dando uns exemplos mais besta, mas numa hora dessa, cara, muda o jogo. E faz de coração, né? Porque as pessoas percebem quando é falso que o outro tá fazendo só pra ganhar alguma coisa. Cara, vira um hábito fazer isso daí. E aí eu te falo, eu faço isso. Quando eu posso, eu ajudo. E quando eu posso, eu falo, cara, me desculpa, não tem o que eu posso fazer. Só te dar um conselho aqui e é isso. Agora, catucada, né? Fala aí. Você é muito humilde. Menos quando é pra botar alguém pra fazer uma coisa que hoje é você que faz e aceitar que ela vai fazer com os problemas dela, mas que ela precisa passar por aquilo pro teu negócio seguir em frente e que você não é o único que sabe, né? Sim, processo que eu tô enfrentando aí hoje em dia. Brincadeira, filho. Brincadeira, mas enfim, a gente passa por isso. Eu passo por isso também. Eu acho que ninguém vai vender melhor do que eu. Sim. A gente tá em constante evolução. Gente, é isso. Caraca, muito obrigado. Passou, né? Quero agradecer aí, Concluir, que aliás ele é embaixador da Concluir também, software de checklist lá da Polite Academy. Já vem com todos os processos, todos os checklists. E a própria Polite Academy, que criou, né, a Concluir, que cria método, que cria metodologia para tocar melhor eu ia falar de escritório de contabilidade. Para tocar melhor um negócio de gastronomia e criou o software para facilitar esses controles, né? Então, agradecer aí a Concluir, agradecer a Polite Academy, ao meu amigo da Três Pastéis, que inclusive se você vai abrir uma pastelaria, segue lá, @3pastéis. Pode chamar a gente lá. Chama ele lá, prova o pastel dele, valida o pastel dele. Bom, agradecer a mim mesmo da contabilidade, porque estou aqui fazendo brincadeira à parte. Nem conseguimos falar da reforma tributária. Porra, dá pra falar mais uns três. Dá. Agora, cara, mensagem final também. Sigam lá o Movimento dos Pasteleiros. Qual @? Pasteleiros do Brasil. Fácil, simples e objetivo. Cara, se você tem pastelaria, se você quebra uma pastelaria, se você gosta desse universo, segue, vai lá, botem aí na tela a produção. Vai lá, esteja perto da galera, esteja perto de quem tá fazendo, que o movimento é surpreendente e você vai ganhar muito com isso, beleza? Gente, grandíssimo abraço, Samuca. Obrigado, Tamo irmão. junto, irmão. Gratidão Abraço. e prazer. E eu espero, vou dar uma de youtuber aqui agora. Se você achou que foi pouco e foi muito bom o assunto, deixa aqui embaixo, né? Faz mais um que nós queríamos falar um monte de assunto e não deu ainda, A gente começou, tava na retaguarda falando sobre reforma tributária. Então, fala aí, mais um episódio que a gente faz aí. E se não falar, eu vou chamar ele de qualquer jeito também. Um abraço, gente. Até mais. Valeu.